Fala aí, pessoal. Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre um programa de linha de comando de gerenciamento de pacotes chamado Nala, que é um front-end ou um fork do apt que você pode usar no seu dia a dia aí. Aí por que eu estou falando sobre o Nala? Porque muitos usuários, assim como eu, têm assim, um certo ciúme do gerenciador de pacotes Pacman que tem no Arch, e que ele consegue fazer downloads simultâneos, que é a principal característica dele, né? E no Flatpak, o Flatpak ele tem aquela possibilidade de você ver um histórico do que você instalou na sua máquina. O apt ele não tem esse lance de múltiplos downloads, ele vai fazendo sequencialmente, conforme vai baixando, vai para o próximo e tal, e também não tem um histórico de downloads. E o Nala, ele junta essas três coisas, ou até um pouquinho mais, se é que eu contei direito. Então, o que o Nala faz? Ele não pode ser integrado ao sistema. Então, se você tiver que usar o Nala, você tem que chegar na linha de comando e ele não pode ser integrado no sistema como é o apt. Mas, como ele é um front-end ou um fork, digamos assim, todos os comandos que você dá no apt funcionam também no Nala. E se você tiver algum pacote que tenha sido retido, né, para não ser atualizado usando o apt hold, o Nala também vai respeitar isso daí. Ele só não vai poder, então, ser usado por programas de, digamos assim, você baixa um tema e que lá dentro do tema ele já tem um sistema de downloads direto de pacotes para você não ter que baixar manualmente. Né? Você dá lá um ponto install, ele vai baixar, então ele vai usar o apt e não o Nala, porque o Nala ele não pode ser integrado ao sistema. Então o que é que o Nala faz? O Nala, se você quiser, ele pode criar uma source list com os repositórios mais rápidos, que aí ele vai integrar o repositório que ele cria para uso dele, mais o repositório normal, né, o source list da sua máquina, e vai combinar os dois para fazer os downloads mais rápidos, simultâneos, inclusive. Ele mantém um histórico das operações de arquivos que você tenha feito, né, instalar, remover, essas coisas todas aí, e também é como se fosse o Flashback, né, e também te dá a opção de você simplesmente, por algum problema aí que tenha dado alguma atualização, algum programa que você tenha instalado, ele reverter a instalação daquele programa para o outro que funcionava antes. É o tal do undo, né? Mas para você ter essa funcionalidade no Nala, você tem tudo que você fizer na máquina em termos de instalação e remoção de pacote, você tem que fazer no Nala. Tudo que você já tem instalado pelo apt e você passar a usar se você passar a usar o Nala, ele vai conseguir desinstalar, mas não vai ter o tal do undo, porque o undo de instalação a instalação dos pacotes foi feito primeiro no apt. Então, para você ter esse tipo de situação, tudo tem que ser feito a partir do Nala. E você tem também que manter os caches dos pacotes que você baixou, porque quando você vai fazer um undo baixado pelo Nala, ele vai procurar primeiro os pacotes anteriores que estariam no cache do apt e vai fazer reversão, senão ele vai procurar nos repositórios. O problema de procurar nos repositórios é quando você tem, do Debian, por exemplo, quando você tem atualizações de pacotes no repositório, o pacote mais antigo ele é retirado do repositório e vai para um outro que é chamado Snapshot do Debian, que vai estar na descrição do vídeo aí para futuras referências, que são pacotes mais antigos que foram tirados do repositório, mesmo do Trix, do Bookworm e tal, para você, numa eventual necessidade de reverter um pacote que você tem instalado, você vai lá nesse snapshot, baixa o arquivo que você precisa e reinstala no seu sistema, tirando o anterior. E para facilitar isso tudo, né, eu criei um arquivinho em Python, né, que vai fazer com que você não precise decorar esse monte, não é tão monte assim, porque é basicamente as mesmas coisas que você faz no apt, só tem alguns parâmetros diferentes para você fazer procura de pacotes que você instalou e coisas assim. Um scriptzinho em Python que você vai ter graficamente uma visualização do que você vai fazer sem precisar ficar decorando muito os comandos aí. Então vamos lá no bagulho. Para instalar o Nala é fácil, é sudo apt install Nala, Nala. Você dá o enter,
vai instalar um monte de algumas dependências, como Python, Nala e outras coisas aí, deixa rolar o bagulho. E a primeira coisa que você pode fazer, depois que o Nala estiver instalado, é justamente escolher os repositórios mais rápidos. Aí isso você vai fazer assim, você não precisa fazer isso se você quiser ficar nos seus repositórios normais. Isso aqui é só um capricho meu que eu tô mostrando, porque quando você faz esse teste de repositórios mais rápidos e cria uma lista de fetch do Nala, você tem que fazer uma alteração no seu source list adicional não, original, para você tirar eventuais linhas que estejam repetidas, para não ficar dando aquela mensagem chata no terminal de repositório, linha de repositório repetido, não sei o quê. Então é isso daqui, ó. É sudo nala fetch. Pimba. Vai dar lá. Então ele vai começar a fazer os testes dos repositórios. Tem que ter paciência que a minha conexão é 4G. Então vai lá. E todas essas coisas que mostram na tela é tudo coloridinho, todo cheio de palhaçada para quem gosta desses negócios aí. E o lance dos downloads paralelos, não sei se eu falei lá no início, mas eu fiz uma comparação, os downloads paralelos, eles fazem com que você faça downloads simultâneos, até 3 por repositório, mas eles não são mostrados como se fosse, como acontece no Arch, aquele monte de linhas alternada não, aparecendo na tela, 10, 15 de repente. Ele faz um negócio assim mais organizado, mas você vai ver que a sua conexão ela é usada até o talo. Quem é você que vem de lá, show da Bahia, pá, pá, pá. Aí deixa eu abrir o meu, deixa eu dar uma cat, etc, apt, source list, tá aqui, pimba. Row your boat gently down the stream. Então tá ali, ó. Ele achou uma série de repositórios. Esse teste aqui é até meio empírico, porque isso aí de saber quem é mais rápido ou não vai depender também do horário que você está acessando, de onde você está acessando, né? O nível de acessos que o repositório está tomando naquela hora. Então aqui achou esses 16 aqui. Você pode até colocar os 16, mas botando só 3 ou 4, tá beleza. Aí se você ficou satisfeito com isso daí, você vai chegar aqui embaixo e vai escrever qual que você quer separado por linhas. Aí, por exemplo, eu botaria 1, 2 e 3. Eu achei esse aqui muito alto, mas como eu falei, depende também do horário, do local de onde você está e também da sua conexão que você está acessando aí. Ontem, por exemplo, eu fiz o mesmo teste e esses 3 primeiros aqui estavam dando 45 primeiro, 65 segundo, 70 o terceiro, então isso aí muda. Aí você dá Enter, ele vai salvar o arquivo aqui, eu não vou fazer isso não, que eu já fiz. Aí ele vai salvar o arquivo, aqui, deixa eu ver, sourcelist.d, aqui eu acho que é fetch, com esse nome aí, ó. Então aqui ele achou esses 2 primeiros. E por que eu disse que você não precisa fazer isso que o Nala já vai usar o seu source list normal? Porque se você escolher, primeiro que ele vai ele vai colocar como repositório esses repositórios para ele do sistema base. Então a parte de segurança e de updates ele não vai colocar. Então isso aqui é só o grosso do sistema, digamos assim, né? Aí se você vier aqui no source list, esse security e o Trix update, no caso aqui o Debian 13, esse aqui precisam ser mantidos, porque eles não vão para aquele repositório. Esse Trix, esse Debian, esse Trix Backports eu tirei e eu mantive também o Debian Multimídia. Então esse daqui eu comentei porque ele já está aqui nesse repositório aqui. Então para não dar aquele erro. Depois que eu falei, se você quer mais praticidade, você não precisa fazer esse lance do espelho mais rápido, porque você vai ter que fazer uma edição lá no source list original. Não precisa nem tirar, basta botar uma tralhazinha na frente para evitar linha repetida. Aí fez esse lance, você vai fazer então o sudo, isso aqui, sudo nala update, para carregar as bagaças todas. Olha que bonitinho. Esse aí ele vai mostrar para você que tem atualizações ou não, e você, para ver as atualizações, você tem que colocar lá um list, upgrade, aqui, ó, tem que fazer isso daqui, na list upgradable, eita porra,
E esses 6 que estão aparecendo aqui, eu vou até mostrar aqui o Nala List, porque são pacotes que eu travei. Porque eu preciso, como eu botei em outros vídeos aí, tem navegadores baseados no Chromium que estão perdendo, principalmente quem tem máquina perereca, está perdendo a compatibilidade com o WebGL, que tem nesse site, um AGG mais 9, o 2.0, por causa de problemas com o OpenGL, que precisa ser acima do 3.0. Em máquinas mais antigas, o 3.0 não existe, ele só vai ter 2 ponto alguma coisa, e você pode ficar sem animações e tal. Então eu travei logo tudo. Então tá aqui, os pacotes que eu travei são esses aí. Usando o AptMark. É o Brave Browser, o Firefox e tal, e o YTDLP, que eu faço o download direto lá do site do YTDLP, que está sempre mais atual do que o do repositório. E se você quiser fazer o upgrade, seria isso aqui, ó. Aí ele já mostra para você se tem alguma coisa. Não vai ter porque eu fiz ontem. Ou foi ontem que eu fiz a atualização do sistema. Tá aí. Todos os pacotes estão atualizados. E aqui então a gente vai ver como fazer a instalação de pacotes usando o Nala. Então eu vou botar aqui. Eu posso botar ou um pacote só, ele vai instalar as dependências, ou então 2 pacotes. Eu vou fazer um por um. Sudo Nala install Bubble, com 2B. Bubble. Não, é Frozen, pô. Frozen Blueberry. E se você der Enter, só digitando Frozen, ele vai completar com o que ele achou no repositório. Vamos ver lá. Vou botar um Tab. Tá vendo? Ele completa também com o que ele achou lá no repositório de pacotes. Então, Frozen Blueberry. Pimba. Ele mostra aqui para você o que vai instalar. Você diz que sim. Esses pacotes, eles já estão no... Eu já tinha baixado. Então, ele está instalando direto lá do cache do apt. Terminando. Terminou. E agora eu vou colocar também o OBS Studio. Ele não funciona na minha máquina por causa do OBS. Por causa do... Apertei Tab e tá aí, ó, apareceu um montão de coisa, eu quero só o Studio. Ele não funciona na minha máquina devido também ao problema do OpenGL. E aqui ele mostra, ele vai instalar o pacote e aqui o pacote adicional. Como eu não tenho o NVIDIA, então isso aqui eu não preciso instalar. Então vai lá, pimba. Instalou os 2. Então isso aí é para você instalar o programa. Para você desinstalar, é simplesmente você chegar aqui e Nala remove ou então purge. Então ele vai desinstalar o programa. Eu vou dar uma purjada aqui então, já que eu não uso esse porra mesmo. Então tá aqui, ó, sudo então purge OBS Studio. O bom do purge é que ele também tira as dependências que você... para não ficar espalhadas as dependências órfãs aí da sua máquina. Tá aí, então fizemos aqui algumas ações e agora a gente vai ver o histórico de ações, que ele só funciona se você estiver fazendo no próprio Nala, e tem que ser ações que tenham alguma mudança no seu sistema. Então, por exemplo, você instalar pacotes, desinstalar, fazer atualização e tal, isso tudo é colocado na lista de tarefas que foram feitas. Coisas como, só para saber quais são os arquivos que tem lá, um eventual auto-clean ou coisas assim, ele não vai registrar. Então tem que ser coisas que sejam feitas, mudanças no seu sistema, como desinstalação e instalação de pacote. E o comando seria isso aqui, ó. É o Nala History. History. Então tá aqui, ó. Ele mostrou para mim, então, que eu fiz a instalação do Frozen Blueberry, a instalação do OBS Studio e a purgada do OBS. E de tudo isso daí, uma das coisas mais interessantes que você pode fazer é justamente você fazer você dar o undo da ação que você fez. Então, por exemplo, se você instalou o Frozen Blueberry, você pode dar um undo e ele desinstala. Se você fez a atualização do Frozen Blueberry de uma versão anterior, o undo faz com que aquela versão ele volte para a versão anterior. Lembrando, desde que os arquivos originais estejam no cache do apt, tanto o antigo quanto o novo. Então, por exemplo, eu vou fazer voltar o OBS Studio aqui. Ó. Então a gente vai ver aqui em multimídia. O multimídia ele não está aqui, o OBS. Então eu vou fazer ele voltar. Eu poderia colocar ali eu podia repetir o comando, mas eu vou fazer aqui pelo undo. Então o undo ele funciona a gente usando esses IDs aqui. Ó. Cada instalação vai ter o seu próprio ID.
Então, o purge do estúdio seria o 2. Então, o comando ficaria assim, ó, nala story, aí você bota undo o ID do que você quer mudar. Ah, porra, tem que ser legal. Pimba. Ó, essa operação no histórico foi uma limpeza, que é... Vamos ver se é isso aí mesmo. Ah, porra, pensei que eu ia ficar fodido aqui pra... Então, vamos lá. Ia passar por mentiroso. Então, tá ali desempacotando. Lembrando, os pacotes têm que estar no cache. E a gente vem aqui... cadê a internet? Tá lá, o OBS Studio. Por exemplo, eu tenho aqui o Clementine. Eu não uso o Clementine, mas eu também não fiz a instalação por ele. Multimídia. Eu não fiz a instalação aqui. Então eu vou tirar o Clementine. Eu vou tirar o Clementine. Deixa eu dar uma purgada aqui. Olha lá, Clementine. Ele vai tirar ali, ó, autolimpando, quer dizer, os pacotes que ficaram órfãos, ali em cima, aqui em vermelho, né? E aqui você tem o Clementine em si. Então eu vou dar uma tirada nesse Clementine aí. Vai tirando. Tirou. E como a gente fica no nosso história lá? Tá lá, eu dei uma purgada no Clementine. Agora eu vou fazer um teste aqui que eu não sei se vai funcionar. Esse Clementine, ele não teve atualização, mas no pacote lá do Debian-Trix, ele também não está no meu repositório. Então, é de se esperar que esse Clementine, a mesma versão que eu tirei, é a mesma que está no repositório. Então, ele é capaz dele baixar para mim esse Clementine. Então, vamos ver aqui se vai funcionar isso. Instalar, vou botar o Clementine. De volta. Clementine, pimba. Exatamente, ele vai baixar lá do repositório, porque ele achou a mesma versão que eu tinha aqui. Então, tá lá baixando. A mesma versão que eu tinha aqui tem lá no repositório. Se fosse uma versão mais antiga, ele ia colocar mais nova, mas se fosse a versão mais nova, que eu tivesse colocado de um outro site aí qualquer, ele não ia conseguir fazer a instalação, porque não tem lá no repositório. Mas você também pode fazer instalação de pacotes como se fosse no apt, né? Você dá lá sudo apt install, aí ponto barra nome do pacote deb para você fazer a instalação na sua máquina aí. E ele vai fazer a resolução das dependências, tudo bonitinho como tem que ser. E uma vez que você tenha, na história, que você tenha feito com que tudo estivesse funcionando, você pode apagar, ir apagando os históricos conforme você faz a necessidade. Você pode apagar os históricos fazendo isso daqui, ó. Sudo nala story clear, e você vê aí qual que você não precisa mais fazer. Digamos o 4. Vou repetir só para ter certeza. 4. Aí eu venho aqui no nala story, a gente vê que o 4, aquele 4, né? Esse aqui, ó, esse 1 de story 3, ele saiu fora. Eu acabei tirando 2, porque os stories eles foram renomeados. Aí como tinha 2 4 iguais, ele tirou então o story 1 do 3 e o purge Clementine, porque quando eu tirei o ID4, o purge Clementine passou a ser o 4, e como eu repeti o 4 de novo, aí só ficou esses 4 aqui. Então, fica aí os que você quer. Se você não quiser nenhum deles, né, está tudo funcionando bonitinho, simplesmente você vai dando aí o Nala Story Clear de 1 até tal. Tem até um comando aí para você dar direto, que ele vai fazendo isso automaticamente, mas isso aí não vem ao caso, não. Aí já começa a ficar muita coisa para a cabeça do usuário aí. E a gente vai ver então agora o script, né, que faz com que, vou dar uma diminuída aqui, o script que faz com que xterminal novo, aqui. Primeiro vou dar um cat para ver cat, aqui seria para você fazer isso tudo aí sem precisar ficar digitando os comandos. Né, o script é esse aqui, e para fazer ele funcionar você tem que instalar esses 3 aqui. Se você já não tiver no sistema aí, você pode botar sudo nala install python 3tk, ou se você não tiver o nala instalado, né, você vai botar sudo apt install python 3tk e nala, e você vai criar isso daqui. Isso aqui vai estar no link, e os comandos também, todos esses comandos que eu estou mostrando aí no vídeo, vai estar ou na descrição do vídeo, ou num comando, ou num comentário nesse vídeo aí, que vai estar pinado lá no YouTube. Então deixa eu dar um clear nesse bagulho. E aqui o comando seria isso aqui, ó, ponto barra nala GUI. Então,
Pimba. Então tá aqui, ó. Bem simplinho. O chato é que ele vai ficar abrindo do lado aqui uma janela do terminal, porque ele não captura o que está acontecendo por baixo dos panos, né? Então aqui você tem verificar atualizações. Vamos lá. Novamente, como eu mostrei mais lá no início do vídeo. Ele buscou aí, tá vendo aí que. Então ele mostrou aqueles 5 pacotes. Na verdade, eu não sei, agora está aparecendo 5. Que foram atualizados. Aí você dá Enter, a janela fecha. Você pode atualizar e listar os pacotes para mostrar o que tem de atualização para ser feita. Tudo isso visualmente assim, mais agradável de se ver, né? Aqui ele mostrou então ó, o que tem. Ó, 5 Brave Browser, Google Chrome, não sei o que e tal. Então esse aqui ele só verifica. Esse aqui ele só verifica. E esse aqui ele faz a atualização da verificação das atualizações e lista os pacotes. É só um passo a mais do que esse aqui. E esse aqui ele faz a atualização do sistema em si. Vai mostrar o que tem para baixar, você diz que sim ou não. Então, todos os pacotes estão atualizados, já que ele respeita a regra do Optimark de não atualizar aqueles pacotes que foram retidos para atualização. Aqui você faz a busca de mirrors mais rápido, que a gente viu lá no início do vídeo. Aqui a gente vê o histórico completo, né? Enter para fechar o terminal. E aqui você dá uma faxina no sistema, dá aquela auto-purgada, procurando por pacotes que estejam... Não tem nada aí. E esse auto-purge aí é tanto do apt quanto do Nala. Qualquer pacote que esteja órfão no seu sistema, ele ripa a história aí. Aí digamos que você precise buscar por alguma... Você instalou um pacote, mas não sabe qual é a ID dele. Então, digamos assim, eu instalei o OBS Studio. Então, OBS. Eu vou clicar aqui em localizar, ele vai pedir a senha, e ele vai mostrar para aqui. Aqui que as duas ações, inclusive com seus IDs, as duas ações que foram feitas foi o install, o OBS Studio, e o purge, o OBS Studio. Então, vou dar uma fechada aqui. E aqui, você pode procurar por transações. E dentro da transação, por exemplo, você quer saber o que foi feito na transação 5, se é que tem, né? Ele não achou, mas deve ter a 3. Foi o OBS Studio. E se a transação estiver dentro daquela opção de você fazer o undo, você escolhe, dá uma undada. Deixa eu botar 3 aqui para ver o que é mesmo. Hein? Info OBS Studio. Então aqui, já vou até tirar logo. E dentro da transação aí a 3, eu vou dar uma undada aqui então no OBS Studio, que eu não preciso dele. Então, sim. Ah, porra, peraí. Acho que eu me confundi aqui. Essa aqui, deixa eu fazer a listagem dos atualizar sistema, ver histórico. O que eu fiz ali? Ah, seria isso daqui. Como eu usei a 3, esse purge aqui, ele já está instalado. Então, ele está instalado aqui, quer ver? Ó, multimídia. O OBS Studio ele está instalado. Então, eu tentei purgar ele, mas ele seria purgado para a versão mais nova. Como a versão mais nova já está instalada aí, então ele deu aquela mensagem para mim lá. Mas eu posso tirar o Clementine. Aliás, eu vou tirar o OBS Studio, que seria o 2 no caso. Tá lá, removendo, tudo feito. Legalzinho, rápido de ser usado, com um tempo aí, se você não estiver acostumado com a linha de comando, vai pela parte gráfica mesmo. Isso aí fica uma ferramenta legal. Com o tempo você acaba até ficando meio dependente do Nala para fazer a instalação via linha de comando, mas os comandos, como eu falei, são os comandos principais de instalação de pacote, de procura e coisas e tal. É igualzinho ao do apt. Por ser um front-end, todos os comandos servem, tanto do apt serve também no Nala. E a principal, a diferenciação do Nala é aquele negócio de downloads paralelos, normalmente, como eu falei, 3 por repositório, a criação de repositórios mais rápidos para usar com o Nala e com o source list normal da máquina, a listagem das ações com pacotes que foram feitas. Isso aí dá assim, um plus maneiro no uso da sua máquina aí, e também para o seu eventual cliente que gosta dessas papagaiadas aí,
para usar no dia a dia de uso do sistema. Então o vídeo que a gente tem para hoje é esse daí, né? Se você gostou do vídeo, já sabe, né? Pixzinho do café, o velho aqui continuar colocando o conteúdo útil no canal. E gostando do vídeo e também do canal, você já sabe. Se não for inscrito, se inscreva no canal, né? Dê aquele joinha, marque as notificações, divulgue nas redes sociais, mostre para seus amigos falando lá do velho maluco que fala para burro, mas tudo que ele põe no canal dele é tudo feito ao vivo e funcional, não faz nada de orelhada e nem ouve o galo cantar e não sabe aonde. Dá aquelas comentadas nos vídeos lá do canal e depois a gente vem com outro vídeo maneiro aí sobre qualquer coisa. Então, valeu!